arrependeram, não se converteram, mas os olhos, em algum momento, se abrem. E nós que estamos aqui, podemos dizer, pelo menos a maior parte, os nossos olhos já se abriram para ver essa maravilhosa graça, para ver esse amor de Deus que tem fluído em nossas vidas e através de nós. E no período que nós estamos aqui, em jejum, orando, ali ministrando uns aos outros, coisas poderosíssimas acontecem. Como eu já falei, foi falado aqui também, quando nós estamos reunidos, há uma unção específica do corpo de Cristo e no corpo de Cristo quando estamos juntos. Assim como há uma unção quando você está no seu quarto, fecha a porta dele, ora em secreto ao seu pai, e em secreto o seu pai te abençoa, existe uma unção também quando o corpo está reunido. E muitas coisas poderosas acontecem. Pela palavra de Deus, nós vemos que muito mais poder existe no poder e na unção fluindo através do corpo do que na individualidade. Quando nós estamos reunidos no corpo e quando há essa oração uns pelos outros, quando nós concordamos uns com os outros em oração, há algo poderoso que está acontecendo. Então essa oração em concordância é algo que ela é vital para nós enquanto igreja, enquanto cristãos, por isso você não pode abrir mão. Então são 14 dias que nós vamos passar, nós vamos lançar domingo o jejum e nós vamos até dia 28, nós vamos encerrar num domingo, ok? Onde nós vamos estar aqui todos os dias às 19 horas, a partir das 19 horas, reunidos, ok? De segunda a sexta, sábado nós temos um horário especial para nos reunir e domingo é no culto, ok? As células acontecerão normalmente no dia da célula, a palavra do dia que será compartilhada aqui no jejum, no prédio da igreja, com todos os irmãos, também vai estar sendo compartilhada na célula, ok? Os discipulados vão acontecer todos aqui no prédio, quando nós estivermos reunidos, ok? Ali no nosso jejum. Então eu quero convidar você, membro, a não deixar de fazer parte disso, não ficar de fora, principalmente você que nunca fez. Pastor, eu nunca participei de um jejum como esse, eu nunca estive ali por nem um dia de jejum, na verdade. Tem pessoas que estão aqui que nunca jejuaram. Talvez o único jejum que você fez foi aquele para fazer o exame de sangue. Ou qualquer exame que o médico exija, você tem que ficar de jejum. Mas o jejum realmente ali, voltado para a sua vida espiritual, talvez você nunca fez. E sabe, a palavra de Deus diz que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. E eu preciso te dizer, há bloqueios na sua vida. Há coisas que podem estar acontecendo na sua vida, que são ali orquestradas por essas castas de demônio, e elas não estão desbloqueadas, e não estão sendo desbloqueadas porque você não tem tido essa preocupação e dado importância ao que o Senhor falou, que essas castas se quebram com jejum e oração. Os irmãos estão entendendo? Veja, então é algo importantíssimo. O cristão não pode viver a sua vida sem ter essa prática na vida dele, de jejuar. O jejum é algo vital, assim como comer e beber. Você não pode deixar de ter isso. Então nós fazemos isso como igreja 2 vezes no ano, mas a liderança faz, nós fazemos tanto que eu nem sei. Toda a liderança, toda véspera de encontro nós jejuamos 5 dias, toda véspera de impacto nós jejuamos 5 dias, então nós temos ali no ano, nós jejuamos muitas vezes, mas você que não está inserido hoje na liderança, não faz parte da liderança, você tem só 2 momentos com a igreja, além de você ter a sua vida particular com Deus, e você também pode jejuar, amém, irmãos? Você é livre para, na sua caminhada com Deus, falar, eu vou jejuar. Você não precisa de autorização do pastor, você não precisa de autorização da igreja para jejuar. Eu vou jejuar, eu e meu esposo, eu e a minha casa, vamos jejuar por isso e por aquilo outro, ok? Mas, como igreja, nós só fazemos 2 vezes. Por isso eu digo, não é razoável você ficar de fora. Você concorda comigo? Como igreja, se fazemos isso só 2 vezes, você ficar de fora, você está perdendo muita coisa, ou melhor, vai deixar de receber muita coisa. Eu acredito, porque toda vez que nós temos os nossos jejuns, as nossas campanhas,
sempre muitos milagres e muitas coisas acontecem. Eu já quero pedir para você já começar a preparar os seus alvos, a colocar os seus oicoses, as pessoas que você quer que conheça o amor de Deus, que conheçam o amor de Deus, a graça de Deus. Já vai pensando antes, para quando você chegar e receber as suas tarjetas, tanto de alvos pessoais como de oicose, você ter tudo muito bem planejadinho e o que realmente você vai buscar nesse período de jejum. Amém? Seja a libertação do vício de alguém, seja ali a libertação de qualquer problema, seja uma doença que você tem clamado por cura, tantas coisas você pode estar orando, seja pela sua vida espiritual, seja para que os seus olhos espirituais nesse jejum sejam abertos para você ver essa graça, esse amor de Deus, que você muitas vezes ouve e fala, mas eu ouço tanto desse amor e dessa graça e parece que eu não consigo enxergar. Eu ouço as pessoas testemunharem, mas parece que na minha vida essas coisas acontecem na vida delas, mas na minha eu não vejo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, para alguns aqui, o alvo vai ser, Senhor, que a minha vida espiritual possa sofrer ali uma guinada muito grande nesse período de jejum. Talvez seja isso. Outros vão pedir por questões materiais, por bênçãos materiais, e outros vão pedir ali pela salvação do cônjuge, filhos, parentes, e por aí vai. Há muitas coisas para serem colocadas diante de Deus, juntamente com os seus irmãos. Lembre-se, você talvez já está fazendo isso, no seu quarto, com a porta fechada, mas eu estou te convidando para você fazer isso, com o corpo, com os irmãos, onde nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos fazer a oração de concordância. Você pode dizer amém? Então, domingo que vem, nós lançamos, segunda-feira, nós já iniciamos o nosso jejum, e eu quero que você esteja presente, eu quero declarar, coisas poderosíssimas Deus vai fazer na sua vida, em todas as áreas, amém? Na vida espiritual, conjugal, amorosa, financeira, profissional, na sua casa, a sua vida, a sua saúde, em todas as áreas Deus vai agir, eu declaro em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje eu quero falar algo a respeito, né, da bênção dos céus abertos, que só podem existir e só existem por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, que nós vamos hoje estar aqui retratando através da ceia do Senhor, através da mesa do Senhor. Hoje nós vamos participar do pão, nós vamos participar do cálice, e nós vamos declarar a morte e ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha, amém, irmãos? Ok? Então, todas as bênçãos que nós podemos receber da parte de Deus, é importante que você se lembre, nós só podemos receber por causa do sacrifício de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás lá no Calvário, amém? Tudo é pela graça, mediante a fé, você não pode receber, senão pela graça, mediante a fé. Quando eu estava orando a respeito dessa mensagem, eu iria começar já compartilhando a palavra, mas o Senhor me trouxe uma canção, talvez você não conheça, talvez você vai poder só acompanhar ali e cantar, mas eu queria que mesmo não conhecendo, você se esforce para cantar comigo, porque essa canção que o Senhor trouxe ao meu coração, tem tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar, amém? Eu queria que você ficasse de pé, mais uma vez. Ficou pronta, está tudo certo essa canção aí? Para a gente, a mídia pode dar um sinal para mim, ok? Ok, eu quero que você cante, ela é agitadinha, então, você vai comigo aí cantar, ok? E não se acanhe, não se envergonhe, você tem a letra, vai ter a letra ali para cantar comigo, porque basicamente ela fala o que eu vou pregar, e nós vamos falar essa mensagem em canção também. Pode soltar para nós se estiver pronto. Você pode tomar o seu assento. E essa canção já me introduz ao texto. Joel capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25, onde a promessa do Senhor para mim e para você é essa: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã
e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Quem crê nessa palavra, diga amém. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor traga luz, clareza ao nosso entendimento para compreender essa verdade, essa promessa registrada aqui, ó Deus, no livro de Joel. Espírito Santo de Deus, fala com cada vida aqui presente, ministra cada coração, que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que os meus irmãos sejam tocados por essa verdade, que não seja nada de homem, que não seja sensacionalismo, mas seja a vida do Senhor, fluindo, ó Deus, em cada canto, recanto desse prédio, dessa estrutura, mas, ó Deus, nos corações possa ser percebido essa verdade, e cada um dos meus irmãos sejam tremendamente abençoados e alimentados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Quando nós estamos diante de uma promessa como essa, da palavra de Deus, sabe, nós precisamos ter esse coração, esse comportamento, essa postura de fé, porque a palavra de Deus, ela só pode fazer algo na minha e na sua vida, quando verdadeiramente nós dizemos amém para ela, quando nós concordamos com o que o Senhor está dizendo, e não usamos de falas como, mas não é bem assim, mas isso aí foi um outro tempo, mas isso é uma história, mas isso e aquilo outro, quando na verdade a palavra de Deus é para minha e a sua edificação, é para ministrar vida para nós, é pão, é alimento. A palavra de Deus nos sustenta, nos fortalece, e você não pode ficar diferente disso diante dela. Você não pode olhar para a palavra de Deus e achar que é apenas um livro histórico, legal, com histórias legais. Você tem que olhar para a palavra de Deus com a convicção e a certeza de que, de fato, ela é a palavra de Deus. Inerrante, inquestionável e absoluta. Nada pode com a verdade senão a própria verdade, assim diz o apóstolo Paulo. Nós vamos ficar sempre com a verdade de Deus, com a palavra dele, e é isso que faz com que nós possamos viver realmente uma vida abençoada, uma vida abundante, como o Senhor preparou para cada um de nós. Ainda que alguém possa em algum momento estar passando por lutas, por dificuldades, por algumas questões, eu quero dizer para você, volte para o Senhor e volte para a palavra. Tire os olhos do problema e você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida, através da palavra dele. Você pode dizer amém? Então, o texto que nós acabamos de ler fala dessa promessa de provisão, de suprimento da parte de Deus para quem? Para o seu povo. Aqui na ocasião está falando para o povo de Israel. Veja, mas você sabe, a palavra de Deus, ela está aqui sendo falada, endereçada para o povo de Israel, e que você não pode pensar que essas promessas e essas bênçãos que foram faladas, endereçadas para eles, não se aplicam a você. Pelo contrário, se aplicam a mim e a você. E nós precisamos, pela fé, nos apropriar de cada uma dessas verdades. Amém, irmãos? Então o profeta aqui, Joel, ele traz, sabe, uma palavra onde ela traz alegria ao povo. Ele estava dizendo, olha, nesse tempo, os céus estarão abertos diante de vocês, e a chuva vai ser derramada. Quando fala-se de chuva, nós sempre lembramos o quê? Bênção do céu. Chuva é algo que cai do céu, e todos concordam com isso. Hoje mesmo, nós vivemos, talvez, pelo menos aqui em Lucas, mas acredito em tantos outros lugares, pessoas estão clamando por chuva. A chuva. Nós estamos vivendo aqui um calor. Hoje eu senti um calor tão grande que eu falei, meu Deus, não está normal. Dentro da minha casa eu não achava lugar para me esconder do calor, todos os cantos. E aí, não sei se está tendo problema na Energisa, se é só na minha casa, mas está oscilando a energia, está
meia fase, aí você liga o ar não funciona, só sopra. Eu falei, Senhor da glória, eu falei, se isso aqui é terrível, imagina o inferno. Tudo eu já olho para as coisas de Deus, eu falo, graças a Deus que eu não vou para o inferno. O lago de fogo, se esse calor já é insuportável, eu fiquei suando bicas. Eu falei, imagina o camarada queimando no lago. Jesus amado, mas não é essa a mensagem. Mas isso, na hora quando você vê um calorzão desse, você fala, Senhor, chuva, chuva, manda chuva. E o profeta estava declarando que a chuva viria. Preste atenção. O povo ali, muitas das vezes eles experimentavam de céus abertos, ora de céus fechados, mas nós hoje, na nova aliança, não temos mais céus fechados. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Por isso a necessidade ali daquela profecia para aquele povo, virá chuva. Os céus se abrirão, e as comportas dos céus, vão derramar ali uma chuva copiosa, aonde vocês verão bênçãos e mais bênçãos se manifestando, por ocasião desse derramar. Então, quando a palavra de Deus fala de chuva, ela está falando de favor, ela está falando de bênção, ela está falando de provisão. Amém, irmãos? Nós sabemos, as chuvas que trazem ventos, as chuvas que trazem tempestades, mas as chuvas que trazem provisão e favor. E a chuva que nós vemos aqui em Joel, essa chuva traria resultados maravilhosos, que levaria o povo a um tempo de regozijo. Veja, e essa chuva que está sendo profetizada, e eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre, a sua saúde física, mental, sobre a sua vida profissional, financeira, essa chuva do Senhor que está disponível para você. Alguns podem estar vivendo um tempo de seca, assim como nós estamos vivendo aqui em Lucas, em tantos outros lugares, seca. Você vai ver as gramas, boa parte amarelinha, a minha está lá em casa douradinha. Se riscar um fósforo ali, seca, seca, seca. Tem gente que está assim, mas o Senhor está dizendo, não é a minha vontade que seja assim, eu quero te encharcar com a minha chuva. Então esse derramar da chuva, meu irmão, fala desse fluir, de um tempo de graça, de um tempo de favor sobre o seu povo. A promessa do Senhor é que Ele mesmo daria a chuva, e o resultado dessa chuva é que nos revela o cuidado do Senhor para com o seu povo. Isso é extraordinário. Olha o que Ele está dizendo aqui, as eiras se encherão de trigo. O Senhor está dizendo, as eiras vão se encher de trigo, a minha chuva vai fazer com que a sua casa se encha da minha provisão. Esse é o cuidado do Senhor. Essa chuva é o cuidado do Senhor por você e por mim. É uma chuva de bênção. E o texto segue, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Preste atenção, aqui você vai ver nesse texto, três níveis muito claros e distintos. Quando está falando de trigo, está falando de bênçãos dessa terra, bênçãos naturais. Mas quando o Senhor está dizendo que os lagares transbordarão de vinho e de óleo, está falando de bênçãos espirituais. Muita gente pensa que Deus tem bênçãos espirituais para nós, e não acreditam que há bênçãos naturais, mas o próprio Deus está dizendo. Ele começa aqui falando assim, eu vou abençoar você com bênçãos naturais, materiais, eu vou encher os celeiros de vocês com trigo, vai ficar cheio. Você não vai ter falta. E ele diz, restituir-vos-ei, aqui é a terceira questão, que nós vemos claramente, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Aquilo que você perdeu, aquilo que foi roubado de você, o Senhor está dizendo, eu vou restituir. Primeiro ele está falando, que vai te abençoar, com bênçãos materiais, depois com bênçãos espirituais, e depois vai restituir aquilo que foi roubado. Numa medida muito maior do que foi tirada de você. O que o diabo tirou, Deus vai dar muito mais. Ele vai restituir e dar ainda muito mais. Essa é a promessa. Você está conseguindo perceber o nível dessa promessa que o Senhor está aqui ministrando?
Isso é algo tremendo, poderoso. Eu preciso me colocar diante dessa palavra com uma expectativa muito grande, com fé, que essa palavra é uma palavra que se cumpre na minha vida e vai continuar se cumprindo até o fim. Isso eu não estou vendo, pastor, então eu quero declarar, você vai ver em nome de Jesus. Tem que mudar, tem que ver, tem que acontecer, porque a palavra já foi liberada e no culto passado você já ouviu que para todas as promessas o Senhor tem o sim e o amém. Todas as promessas. Isso aqui é o quê? Promessa. O que ele tem para essa promessa? Sim, amém. O próprio Deus está falando da promessa e está dizendo, eu quero essa promessa na sua vida, eu quero que ela se cumpra, eu quero ver você desfrutando dessa bênção. Amém? Então, eu quero que você medite junto comigo nessa noite, você vai sair daqui, vai continuar meditando nessas verdades, sobre o que os céus podem trazer sobre a minha e a sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor nos dá o que é da terra, na medida da terra. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Você vai ver que cada um dos níveis, o Senhor, Ele trabalha de uma maneira distinta. A terra, você vai perceber que é cheio. As coisas do céu transbordam. As coisas da terra são mensuráveis. As coisas do céu são incomensuráveis. As coisas espirituais não podem se mensurar. Não tem como. É impossível. Então o profeta Joel, quando ele anuncia um tempo de chuva, ele deixa claro que os resultados são distintos. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Um enche e o outro transborda. Percebe? Você tem que observar esses detalhes na palavra de Deus. Joel, aqui no verso 23 e no verso 24, parte A, diz, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. E ele diz, as eiras se encherão, parte A do versículo 24, se encherão de trigo. Então, as coisas dessa terra, o Senhor vai nos dar numa medida de enchimento, vai encher. Você consegue mensurar. Trigo fala de provisão, trigo fala de sustento. Por isso o Senhor está dizendo, eu vou encher os seus celeiros, as suas eiras, se encherão de trigo. Dá para mensurar. Você consegue ver, imaginar um celeiro cheio. Você consegue ali mensurar a sua despensa cheia. Então o que você precisa saber é que o Senhor tem provisão para o seu povo em justa medida. Aquilo que é da terra, Ele te dará de forma cartesiana e contável, conforme a medida da terra. Lembre-se, você é filho, você é amado do Senhor, porque você está no amado, no Filho amado em quem Ele tem prazer, você está em Cristo, você foi justificado por Cristo, você foi vestido com a justiça de Cristo, as vestes de Cristo estão sobre você, amém, irmãos? Por isso você pode ser abençoado, o Senhor quer te abençoar com todo o seu suprimento. Guarde no seu coração uma verdade que muitos crentes ainda não têm isso, claro. Eles acreditam que Deus, e eu já falei e repito, só tem bênçãos espirituais. E há pessoas, eu ouvi, não sei se foi até o Breno que falou aqui, que o evangelho, o cristianismo é sofrimento. Ou seja, o crente não pode prosperar porque essa não é a vida que Deus tem. Para o crente é só paulada, é sofrimento. Como alguns dizem, karma. Não, filho. Para os filhos, há uma herança gigantesca, maravilhosa, que foi garantida por Cristo, lá na cruz do Calvário. Por isso a palavra diz, nós somos co-herdeiros com Cristo. Com Ele nós herdamos todas as coisas. A única coisa que você precisa saber é se você está em Cristo. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Salvador, se a sua vida está nas mãos dEle. Se está, deixa eu te contar uma verdade poderosa. Você é co-herdeiro com Cristo. E todas as bênçãos do Pai para Cristo são para você também. Isso é maravilhoso, porque o que é de Cristo é meu. Porque eu sou co-herdeiro com Ele. Aleluia!
Então tire da sua cabeça que de Deus não há bênçãos para o seu povo, mas sofrimentos. Para com essa conversa. Só tem um sofrimento que cabe ao cristão, o sofrimento de ser perseguido pela pregação do Evangelho. Nós seremos perseguidos, e somos, sim ou não? Até no Brasil, que é um país livre, nós somos perseguidos. Em outros países, os nossos irmãos morrem por causa do Evangelho. Mas você não pode e não deve aceitar padecer de enfermidade, padecer de falta de recursos, padecer ali por questões, pastor, estou sofrendo porque eu não tenho emprego, nada disso, isso está errado. Tem que dar um basta nisso, por quê? Porque Deus tem para você portas abertas. Os céus estão abertos sobre você, não estão mais fechados. Então tem bênçãos para você. Você está desempregado? Deixa eu dizer, o Senhor tem um emprego abençoado para você. Você está doente? Eu quero te dizer, Ele tem cura liberada, disponível para você. Você está triste? O Senhor tem uma alegria maravilhosa para encher o seu coração com ela. O que está faltando? Deixa eu te contar, o que está faltando, o Senhor tem para te dar. Tudo isso está disponível, e Ele já falou, eu quero que você receba. Você pode dizer amém? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, prometeu encher de trigo as nossas eiras, as nossas despensas, os nossos celeiros. Deus quer encher sua casa de provisão, sua família de filhos. Deus quer que a sua garagem, sim, tenha carro, tenha moto, tenha meio de locomoção. Deus quer tudo isso para mim e para você. Esses dias eu falei, meu Deus, como o povo é fariseu, como o povo é hipócrita. Eu vi eles olhando para um líder, religioso, porque ele está bem, ele prosperou, ali a igreja prosperou, comprou ali um meio de transporte. E aí, eu falo, Jesus, eu não tenho mais paciência de ver essas coisas, e com esse tipo de conversa. Na época de Jesus, eu nunca vi ele de avião, ele andava de burrinho. Mas eu falo, meu Deus, você que é esse burrinho, que ele devia andar em cima. Você não consegue pensar, naquela época não tinha avião, por isso que Jesus não andou de avião, porque se tivesse avião, ele ia andar de avião. Qual é o problema? Qual é o problema? Pastor, o que é isso? Tem gente que já torce o bico e fala, o que é isso? Veja, hipocrisia pura. Você acha que Jesus, se tivesse avião na época dele, ele ia andar de avião? Está vendo? Olha, você tem dúvida? Eu não tenho, ele andaria. Porque não tinha carro, não tinha carroça, mas tem gente que fala isso. Por quê? Porque é a religiosidade. A religião ensinou, Cristo, ele tem que ser bem pobre, simples, não pode ter. Preste atenção, não estou falando para fazer coisas erradas, para ostentar, nada disso. Mas quando o objetivo é para que o Evangelho chegue com mais facilidade, para que essas pessoas possam ir e vir com mais facilidade para as conferências, para ir pregar, qual é o problema? Nenhum. Mas veja, acredite, eu falo, a igreja brasileira não está pronta para isso ainda. Não está pronta, porque as pessoas fecha a cara, torce a cara, não entendem. O irmão pode, o membro pode prosperar o quanto for, mas se for um grupo de líderes religiosos, não podem. Aí se ele montar num avião para ir pregar em algum lugar, não pode, tem que ir de carroça, tem que ir de um jeito para sofrer. Como? Irmão, imagina, Jesus demorava muitos dias para chegar em um lugar porque não tinha carro. Se ele tivesse carro, ele ia chegar rapidinho, poder pregar em muito mais cidade do que ele pregou, sim ou não? O alcance da pregação de Jesus seria muito maior, mas não foi porque não tinha isso, não foi da época dele, mas a nossa época tem essas coisas. Tudo que é para a expansão do Evangelho, para a pregação, nós temos que, que bênção, glória a Deus. Mas tem muito fariseu, muito hipócrita dizendo esse tipo de coisa, quando na verdade, ele mesmo fala, se fosse comigo, para mim pode. E ele que não faz nada pelo Evangelho, que não leva uma vida para Jesus, que não está preocupado com nada, ele só está preocupado com ele, encher a barriga e fazer um monte de coisas voltado para ele, e as pessoas lá fora que morram.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Percebe? É um negócio esquisito. Então, até quando eu vou falar, os irmãos sabem, nós não pregamos eu não prego sobre prosperidade, porque eu não creio na teologia da prosperidade, isso eu falo e repito, porque a teologia da prosperidade não é bíblica. Da mesma forma que a teologia da miséria, da pobreza, também não é bíblica. Mas nós temos que entender que Deus é um Deus abençoador, dono de todo o ouro e da prata, e se o povo dele tivesse entendimento disso, seria um povo abençoado e próspero, o povo todo. Não fique pensando, é um grupo, não é para um grupo, é para todo cristão, para todo filho de Deus. Como o Breno falou aqui, Abraão, rico, Jó, rico, os homens, os patriarcas ricos, Davi rico, Salomão rico, aí chega na vez dele, pobre, não posso prosperar, porque a religiosidade diz isso. Preste atenção, não é o que Deus diz para você. Então, muitas pessoas não avançam, não crescem por causa de uma mentalidade errada. Preste atenção, o que eu estou dizendo aqui é que Deus tem bênçãos, provisão para você dessa terra, só que enquanto você não mudar essa cabeça, você não pode receber. Enquanto você ficar com nojo de gente que prospera, você não pode prosperar. Eu vi um comentário lá, um cara falando bem assim, o nojo vai acabar quando ele também prosperar. Ele só tem nojo porque ele não está prosperando. O dia que ele prosperar, o nojo acaba. É duro, mas é verdade. Deus tem prosperidade para todos. Você foi chamado para ser o quê? Médico, advogado, secretária, enfermeiro, contador, professor, seja o que Deus te chamou para ser, Deus tem prosperidade para você. Coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Tira essa mentalidade que o diabo tem colocado no decorrer da história da humanidade, de que Deus é um Deus que não tem prazer em que o seu povo prospere, quando na verdade o povo de Deus, de lá para cá, todos prosperaram. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, sobre o povo, sobre os irmãos serem abençoados, só que eles olham para Jesus e falam, não, mas Jesus, preste atenção, Jesus, meu irmão, ele pegava e multiplicava pão e peixe, você acha que ele tinha necessidade? Jesus multiplicava água em vinho numa festa. Você quer fazer uma festa e você fala, pastor, falta dinheiro para bebida. Jesus faz o quê? Só fez assim, chá comigo, eu multiplico água em vinho. Mas tem gente que fala assim, não, Jesus nunca foi próspero, preste atenção, tire isso da sua cabeça. Por que os soldados disputaram a roupa de Jesus? Você acha que era saco? Na cabeça das pessoas, Jesus estava de pano de saco. Que soldado romano disputaria a roupa de Jesus se fosse um pedaço de saco, sendo que eles não reconheciam que ele era o Filho de Deus? Por que eles disputaram por aquela roupa? Que era a roupa boa. Preste atenção, Jesus, é tão delicado esse assunto, tem gente que fica pensando, pastor está fazendo apologia, essas coisas, criticando quem não pode, nada disso, filho, cada um tem na medida que pode. Tenha na medida que você pode ter, mas sempre crendo que Deus pode te dar sempre mais. Viva de acordo com a sua realidade. Sua realidade permite comprar isso, compre isso. Permite comprar, compre. E seja alguém que sempre acredita que Deus tem o melhor dessa terra para você. Quando eu olho para Isaías, capítulo 1, verso 18, pode projetar para nós, está fora da palavra, Isaías, capítulo 1, verso 18. Que eu peguei eles de surpresa ali, eles estão só com o PowerPoint. Ah lá. Não, é 1, capítulo 1. Isaías 1, 18. Ali é 11, né? Isaías 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aqui já é uma mensagem da graça também, tá? Eles se tornarão brancos como a neve, o Senhor vai purificar, vai nos lavar mediante o sacrifício de Jesus.
Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Está falando da salvação, mas verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o que é, irmãos? O melhor dessa terra. Para aqui, não precisa seguir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O Senhor tem para você, se você ouve a palavra, o ouve, Ele tem para você o melhor desta terra. Aí cabe a você mesmo, tira a conclusão do que é o melhor dessa terra. E saiba, Deus tem para você. Amém? Não tenha dúvida, porque isso coloca Deus ali em xeque, a bondade dele em xeque, como se Deus não tem para você uma vida abençoada. Ah, meu irmão, fala a verdade. Quantas pessoas, a maioria das pessoas, estão buscando a Deus em busca do quê? Mesmo que elas ainda não tenham clareza da salvação, elas buscam pela salvação, mas elas estão procurando o quê? Casamentos restaurados, um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, que a empresa dela prospere. Ela está buscando por saúde, porque ela sabe, Deus é o único que pode fazer isso, sim ou não? Então veja, é só a gente não ser fariseu, ser verdadeiro e sincero. Por que eu estou buscando a Deus? Porque eu quero ser abençoado por Ele. E o que tem de errado nisso? Nada. Porque quando você busca a Deus para ser abençoado por Ele, você está honrando a Deus, porque Deus falou que Ele quer te abençoar. Ele quer te recompensar. E quando Deus diz que quer recompensar, o que honra a Deus é quando alguém busca pela recompensa. Porque Ele está dizendo, alguém está acreditando na minha bondade, alguém está acreditando que eu sou um rei bondoso, e quero dar uma grande festa, fazer um grande banquete, e abençoar todos com o melhor dessa terra. Mas é isso que a religião ensina? Não é. Não é. Falar de bondade hoje, da bondade de Deus, é você estar na contramão do cristianismo, quando na verdade é o cristianismo puro, sem mistura. Um Deus que deixou a sua glória, que sofreu, que padeceu, para você ser abençoado. Por que Jesus se fez pobre? Para você ser enriquecido. Por que Ele ficou doente? Para você ser curado. Por que Ele foi abandonado pelo Pai? Para você ser recebido pelo Pai. Você precisa entender, essa é a máxima do Calvário, essa é a máxima do sacrifício de Jesus, o ponto nevrálgico ali da cruz, do sacrifício, é essa questão substitutiva. Tudo que o Senhor passou de ruim, foi para que você pudesse receber o oposto, o contrário, a bênção. Não despreze a cruz, não despreze o que Jesus fez por você, aceite ser abençoado, como eu falei domingo passado, não tenha vergonha de ser abençoado. Pode parecer uma loucura falar isso, mas tem irmão que tem vergonha de ser abençoado, que esconde a bênção. Para de esconder a bênção, mostra para todo mundo ver, porque Deus é glorificado. Vão dizer, esse é filho de Deus, olha como ele é abençoado. A verdade, o que nós devemos esconder do mundo são os nossos sofrimentos, porque eles não entendem e vão dizer assim, ó, cadê o seu Deus? Então sofra no secreto, ore ao Senhor, mostre para os seus irmãos, para eles orarem por você, mas para o mundo não mostre não, para o mundo mostra só as bênçãos, para eles verem e falarem, uau, que povo abençoado. Passamos por lutas, claro que passamos, mas somos mais do que vencedores. Você pode dizer amém? Ô meu irmão, o Senhor nos convida a andar por fé e não por vista. Você só precisa depender do Senhor. Dependa dEle. Deuteronômio capítulo 11, verso 10 a 12 diz, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Vai ouvindo isso, olha o que Deus está dizendo, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Meu Deus, como alguém passa por essas verdades e ignora.
Olha o que Deus está dizendo. Qual é a terra dele? É diferente do Egito. O Egito tem que olhar para o chão. O Egito, ele depende da força dele, no braço dele. Eles faziam os regos com os pés, eles ficavam ali, eles pegavam a água do rio Nilo, era do rio que eles traziam. Mas o povo de Deus, diferentemente, não olha para a terra, para o chão. Ele olha para o céu, esperando a chuva que virá e que pode vir de Deus. Eles creem que Deus é o abençoador e tudo que Deus vai fazer e vai enviar sobre eles virá do céu, dele. Dependem do Senhor, esperam pelo Senhor. E olha o que o Senhor está dizendo, meu irmão. Olha isso aqui, a terra que passais a possuir. Essa aqui é Canaã. Eu quero que você lembre desse detalhe. Canaã é uma terra que os espias foram, os 10 espias enviados por Josué, e só 2 acreditou, Josué e Calebe, só os 2 entraram, com as suas famílias. Os outros não herdaram essa terra. E lá a terra manava leite e mel, terra, irmãos, tudo você pensar de prosperidade, estava lá. Estava lá. Aí tem gente que pensa, e eu preciso te ensinar e te lembrar isso, terra que mana leite e mel, Canaã, não é a terra que vai se manifestar, é uma terra que já se manifestou, desde que Cristo veio nessa terra e morreu na cruz. Sobre o seu povo, Canaã foi liberada. O que é Canaã, pastor? Canaã é a terra onde você reina em vida. O Senhor tem essa vida para mim, para você, hoje, porque Canaã não será no milênio e nem na eternidade. Canaã é hoje. Os gigantes que estavam em Canaã estão hoje aqui te assediando, os gigantes estão aqui falando, para de ouvir essas coisas de Deus, da igreja, para de ir para a igreja, para de ficar com esse negócio de crente, para com esse negócio, esse é bobo de Bíblia, e não sei mais o que. São gigantes. Os gigantes às vezes estão dentro da sua casa, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu cônjuge, são seus filhos, os gigantes estão à nossa volta, e cabe a nós entender que em Canaã estão os gigantes. Só que os gigantes cairão diante de nós, porque Deus é conosco, ele disse. Josué e Calebe enfrentaram e venceram, porque eles reinaram em vida. E eu quero te dizer, você foi chamado para reinar em vida. Meu irmão, entenda isso, o Senhor está dizendo aqui, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberá as águas, terra de que cuida, olha o que o Senhor está dizendo, terra que o Senhor cuida. O Senhor vosso Deus é quem cuida. Os olhos desse Deus, o seu e o meu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, sempre. Sempre o Senhor está cuidando dessa terra. Preste atenção, você e eu temos que estar sempre com os olhos voltados para essa verdade de Deus. Acredite no que eu estou te dizendo. Muitos não desfrutam, porque ainda estão relativizando as Escrituras. Porque ainda pegam a Bíblia e diz, é relativo. Não tem nada de relativo, a Bíblia não tem nada de relativo. É a verdade absoluta, inquestionável. É o que está escrito, é ali. Toma posse, se apropria por fé e você verá isso na sua vida. Então na terra santa o povo precisava depender da chuva que vinha do céu. Se a chuva não viesse, nada poderia frutificar. Então toda frutificação vinha de Deus. Deus ama, acredite em mim, Deus ama quando eu e você vivemos por fé na sua graça. Deus tem prazer em ver cada um de nós dependendo dEle, esperando por Ele. Descanse em todo e qualquer tempo. Descanse, meu irmão. Nunca vá para o Egito, não vá. O Egito é buscar ajuda fora de Deus. Não vá para o Egito. Não ande por vista, não procure outros meios para não precisar depender de Deus. Dependa dEle. Creia no Senhor que Ele vai te suprir em todas as coisas. Ele está dizendo aqui que Ele vai encher de trigo as suas eiras. Você acredita nisso? Olha para o céu, meu irmão. Receba as bênçãos que tem para você das mãos do Senhor. Se aproprie disso. Peça para Deus
Sim, seja ousado de pedir coisas grandes, seja ousado de pedir por coisas maravilhosas, por coisas extraordinárias, seja ousado, porque o seu Deus é grande, Ele é poderoso. Você vai ter o que você crê que vai ter. Se você quer apenas sobreviver e clama a Deus só pela sobrevivência, é isso que você vai ter. Você quer sobreviver só? Tá bom. Pagar as contas, comer, tá tudo certo, Deus vai fazer. Porque Deus, Ele age de acordo com a sua fé. Mas se você é aquele que crê que Deus tem para você, para sobejar, então você vai ver isso. Você vai falar, mas para quê? Tem gente que vai falar, para que tudo isso? Não precisa. Ah, precisa, sabe por quê? Porque quando sobeja, outros são abençoados. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você não vai ter apenas para o seu sustento, você vai ter para abençoar outros. Você é daquele que a Bíblia diz, você não vai tomar emprestado, mas vai dar a muitos. Você não vai tomar emprestado não, porque você vai ter muito. Você vai falar aqui, ó, eu não estou te emprestando não, estou te dando. Eu tenho bastante, não vai me fazer falta, o Senhor tem me abençoado. Pastor, isso é arrogância. Arrogância, querido, não tem nada de arrogância. Você é alguém abençoado que está abençoando alguém, porque Deus te abençoa. Você acredita que Deus tem isso para você? Oh, meu irmão, creia, creia. O Senhor tem muito mais do que você imagina para você, para o seu casamento, sabe, para os seus filhos, para a sua vida de maneira geral. Mas em segundo lugar, o Senhor, Ele nos dá o que é do céu na medida do céu. Você entendeu que é da terra, Ele dá na medida da terra, celeiro cheio. Celeiro cheio, você vai ter sempre muito, vai estar sempre cheio. Só que quando o Senhor fala de algo que é espiritual, que é algo ali para a sua vida espiritual, o Senhor está dizendo, agora eu não vou apenas encher, eu vou fazer transbordar. Vai ser para transbordar. Você vai ter a casa cheia de provisão, mas o Senhor está dizendo, o vinho e o óleo, que são símbolos da unção e da alegria do Espírito Santo, que vem do céu, esse não será na medida do homem, será na medida de Deus. E a medida de Deus é até transbordar. Transbordarão de vinho e óleo os seus lagares. Preste atenção, não tem como mensurar o transbordar de Deus. O que é do céu é sempre imensurável. Quando se refere à provisão da terra, o Senhor nos dá em uma medida que os homens conseguem mensurar. Mas quando nos referimos ao que é propriamente do céu, não tem como medir. Joel 2,24, a segunda parte do versículo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Você consegue definir e enxergar celeiros cheios de trigo, mas não tem como definir a medida de lagares transbordantes. Pastor, qual é o limite do transbordar? Preste atenção, ninguém consegue definir a medida do derramar de Deus sobre o seu povo. Quando se trata daquilo que é do céu, quando você vai ver as coisas de Deus, sempre são superabundantes, transbordam. Até quando o Senhor está falando de pecado, o pecado é da onde? É do homem, é da terra. O pecado pode ser mensurado. Por mais que sejam muitos, você consegue medir e perceber a presença do pecado na vida de uma pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. As coisas de Deus sempre vão estar acima. Deus não perde para o homem, Deus não perde para o diabo. Superabundou. Romanos 5,20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você consegue mensurar muitos pecados. Há como medir o tamanho da ofensa. Ela pode até ser muito grande, mas não há definição e nem mesmo como medir. Superabundante graça. Quanto, pastor? Não sei. O quanto for necessário. O necessário para tirar o homem
do maior buraco que ele se meter, do maior problema que alguém possa se envolver, a graça superabundante para resolver. Tudo que nós precisamos é só clamar, é só pedir, porque tem disponível para nós. Por isso, meu irmão, nós podemos receber o transbordar dos céus em nossas vidas. Há um transbordar de Deus para mim, para você. Você acredita nisso? O profeta está dizendo, quando a chuva vem, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Pela superabundante graça do Senhor, meu irmão, nós podemos ver o transbordar em nossas vidas do vinho e do óleo. Pastor, o que é o vinho? O que é o óleo? Talvez você mais novinho na fé não sabe, mas eu vou te dizer, vinho é o mover do Espírito que traz alegria ao nosso coração. E a unção, o azeite, melhor dizendo, é a unção que remove de nós o peso da obra. Preste atenção, quando esse vinho transborda, esse azeite transborda, significa uma alegria tão grande, que nada te faz retroceder, nada pode te parar, porque você é cheio do vinho do Senhor. As lutas podem vir, os problemas podem vir, mas você continua firme, alegre, porque o Senhor é com você. Ele encheu o seu coração de alegria. E aí você está na obra de Deus, você faz parte da edificação da casa do Senhor, nessa terra. E a obra de Deus, enquanto para muitos é pesada, para você ela é tão leve, porque a unção de Deus transborda na sua vida. O azeite está transbordando. O que é pesado para muitos, para você é leve. Por que é leve, pastor? Porque a unção é que faz todas as coisas através da sua vida. Não é você, a igreja não pode ser edificada na nossa força, mas só no poder do Espírito, através da unção dEle. É isso que nos faz permanecer, é isso que nos faz continuar, mesmo quando temos dificuldades e lutas. Oh, meu irmão, acredite, durante a minha caminhada com Deus, desde a minha conversão aos 14 anos de idade, eu tive muitas questões, muitas não, algumas questões na igreja que me entristeceram, mas nenhuma delas foi o bastante para me tirar da presença de Deus, para me tirar do seio da igreja. Sabe por quê? Porque havia uma unção transbordante na minha vida. E é isso que me faz permanecer, não tem a ver comigo, não sou resiliente, a unção me torna resiliente. Não sou como ouço e não gosto dessa expressão, ache a melhor versão de si. Não achei a melhor versão de mim. Cristo em mim é o que eu preciso, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo em mim. Se não for pelo poder do Espírito, você não vai muito longe. É a unção que te leva, é a unção que te faz permanecer, é o azeite, e esse azeite está disponível para todos nós, transbordante, não é só uma unção que enche, mas é uma unção que faz transbordar. Você crê nisso? Ô meu irmão, há uma alegria aí para você tão grande da parte de Deus. Você está triste, talvez você está tristezinho, está chateado, algumas coisas estão acontecendo na sua vida que não está de acordo com os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, mas eu estou aqui para te dizer, meu irmão, olhe para o Senhor, Ele vai encher o seu coração de alegria, uma alegria tão grande que esses problemas vão se tornar desse tamaninho. Ele vai derramar, que na verdade Ele já derramou uma unção tão poderosa, que isso vai quebrar, vai fazer com que essas cadeias, esses problemas sejam despedaçados, e tudo isso vai acontecer com um coração cheio de alegria. Aleluia.
Não limite o derramar do favor de Deus sobre a sua vida. É muito mais do que você consegue imaginar. Você não pode mensurar. Não dá para você ali, sabe, enxergar com olhos naturais. Não, é algo que você apenas pode dizer: eu creio, Senhor, eu creio que é algo muito maior do que eu consigo ver, do que eu consigo imaginar. É algo muito grande. Lá em João capítulo 4, verso 13 e 14, o Senhor diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele diz para aquela mulher no poço: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! O Senhor falou: se você beber dessa água aí do poço, vai voltar a ter sede. Ou seja, você vai voltar a ter problemas, vai continuar tendo situações complicadas na sua vida, e você vai sofrer muito. Mas se você beber dessa água que eu tenho, que eu estou te oferecendo, você nunca mais terá sede, e essa água jorrará para a vida eterna. Aleluia! Creia, o que vem do céu é inesgotável, o que vem do céu é imensurável, o que vem do céu é transbordante, o que vem do céu é superabundante. Esteja aberto, meu irmão, para receber o que é do céu, na medida do céu. Receba a unção sem limites, receba o transbordar e o gozo constante do Espírito Santo, amém? Receba a superabundante graça, receba a salvação eterna, receba a fonte inesgotável. O Senhor está falando com você. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da sua provisão. Ele enche os nossos celeiros de trigo, mas faz transbordar de azeite e vinho os nossos lagares. Esteja aberto para receber as duas coisas de Deus. As duas coisas. Seja espiritual, seja cheio do Espírito, mas creia que Deus quer te abençoar com bênçãos naturais e materiais. Creia que Ele quer encher os seus celeiros. E por último, e por fim, em terceiro lugar, o Senhor restitui tudo o que foi roubado. Você percebeu que eu estou aqui em Joel, não saí do texto. Primeira coisa, celeiros cheios. Segunda coisa, lagares transbordando de vinho e azeite, alegria e unção. Mas por último, o Senhor encerra aqui, no texto que lemos, que Ele vai restituir os anos que foram roubados, que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui: tudo que foi roubado de você, eu posso restituir. E Ele não só pode, escute, Ele quer restituir, porque Ele está dizendo: restituirei. Não é algo que o Senhor coloca em dúvida, algo que fica ali, será? Não tem será. E pronto, o Senhor quer restituir. Por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, essa profecia de Joel pode se cumprir na sua vida e na minha. Jesus se tornou responsável por restituir tudo que foi roubado, meu irmão. Tudo que foi roubado no Senhor Jesus pode ser restituído. Não são homens que vão restaurar e restituir, é o próprio Deus. Quando homens restauram e restituem, nunca é na mesma medida ou algo com qualidade, algo realmente em quantidade maior, superior. Mas quando é Deus é diferente. A restauração que Deus opera é sempre melhor em qualidade e quantidade. Lá em Êxodo 22, eu creio que começou a lei da indenização. Êxodo 22, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará quantos bois, irmãos? E 4 ovelhas, por quantas ovelhas? Qual que é a lógica aqui do Senhor? O que mais foi roubado, mais vai ser restituído.
Pelo boi, um boi, que é mais, vale mais, 5 vezes mais vai ser restituído. Pela ovelha, que vale um pouquinho menos, ainda assim a restituição é alta, 4 vezes mais. Então essa é a ótica de Deus. Quem perdeu mais vai ter restituição, mais será restituído. Mas qual que é a dúvida de muitos irmãos? Pastor, será que eu mereço ser restituído dessa forma? Meu irmão, acredite, essas coisas estão na cabeça de muita gente na igreja, porque eles foram doutrinados debaixo de um ensino misturado, confuso, que não é de fato o que Cristo, que a palavra de Deus nos ensina. E eles pensam, não, eu não mereço. Preste atenção, você não merece, não tem nada a ver com você, mas Cristo tornou você merecedor pelo sacrifício dele. Você só precisa estar em Cristo, tem tudo a ver com ele, com a obra consumada. O Senhor está dizendo, se algo que você perdeu foi de grande valor, a sua restituição será grande. Essa é a lei da restituição. O Senhor está dizendo, é nesse tempo que eu vou fazer com que você seja indenizado em cada área da sua vida onde você foi roubado. É chegado o tempo da restituição. Alguém vai dizer, pastor, mas essa palavra é uma palavra que está sendo pregada agora, mas já está ali há muito tempo, por que chegou agora? Para muitos vai ser agora, porque só agora vão crer. Para muitos será agora, porque só agora terão revelação, terão luz, terão clareza. Você não tem enquanto você não crê, você não tem enquanto a luz de Deus não inunda ali o seu coração, ilumina a sua mente. Muitos foram roubados e até hoje não foram restituídos, sabe por quê? Porque não creram. Mas eu quero declarar, você vai crer, e você será restituído, como o Senhor está dizendo que Ele pode restituir. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com uma ilustração, na verdade é um testemunho. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem, o Wallace Johnson. Quem é do ramo de imobiliária, né, ou hotelaria também, porque foi aonde ele explodiu, deve conhecer. Esse homem com 40 anos de idade, em 1939, na maior crise econômica dos Estados Unidos, da década de 30. Em 1939, perto de findar a depressão econômica dos Estados Unidos da América, aquele homem, achando que tinha segurança e estabilidade no seu trabalho, que era em uma serraria, ele estava apoiado naquilo, era muito bem remunerado, tinha esposa, filhos, e aquele homem então, chegou um certo dia no seu trabalho, e o seu chefe o chamou e simplesmente o mandou embora. Inesperadamente, ele não imaginava, e então ele saiu dali falando, e agora? Como eu vou sustentar a minha família? Será que economicamente poderemos sobreviver? Então aquele homem sai dali, o seu pequeno mundo desabou. Mas quando ele está indo para casa, ele ora ao Senhor, ele busca orientação divina, e aí então quando ele chega em casa, ele compartilha com a esposa, ele agora já está num estado melhor, porque ele orou, Deus deu uma direção para ele falou para a esposa, eu vou hipotecar a casa, vou hipotecar a nossa casa, e vou entrar no ramo de imobiliária. Aquele homem hipotecou a casa. A sua primeira tentativa foi construir duas pequenas salas. 5 anos depois, ele e a família dele se tornaram multimilionários. Aquele homem foi conhecido ali nos Estados Unidos como albergueiro da América. Ele foi fundador da rede de hotéis Holiday Inn, que você vai em Cuiabá, você vai ver em todo mundo esse hotel, é desse campeão, em meio a uma perda
Só que o Senhor tem sempre mais para os seus. O que parece ser uma perda é só uma ocasião para o milagre de Deus se manifestar, e você vê coisas muito maiores. Por isso o Senhor está dizendo: eu vou restituir muitas vezes mais do que aquilo que você foi perdido, do que aquilo que foi tirado de você. Não olhe para esse homem e fale: o Wallace Johnson é só um no meio de... Não, assim como aconteceu com ele é filho de Deus, ele orou a Deus. Você pode fazer o mesmo, crer em Deus, e Deus pode fazer coisas poderosas e grandiosas na sua vida, como fez na vida dele. Você pode dizer amém? Creia, meu irmão, no que eu vou te dizer. Com Deus não há perdas e derrotas que não possam ser restauradas. Por isso, Ele trará de volta o que foi roubado. É a palavra dele para você, é a palavra dele para mim. Nos apoiemos nessa verdade, que possamos entender: os ventos estão trazendo as nuvens, você não pode perder essa oportunidade por nada. Os céus estão abertos sobre a sua vida, o favor está sendo derramado. A promessa de Deus para mim e para você é que receberemos bênçãos materiais. Começa assim: depois bênçãos espirituais, e depois seremos restituídos de tudo que nos foi roubado. Aleluia! Mas preste atenção, não vai acontecer nada disso de maneira automática na sua vida. Pastor, estava bom, agora como assim? Não vai acontecer automaticamente. Não, as coisas de Deus não funcionam por osmose. As coisas de Deus acontecem por fé. O justo viverá por fé. Mas o Senhor nos orienta lá em Zacarias capítulo 10, verso 1: o que fazer? Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. O que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Pede ao Senhor. Pede no tempo das portas abertas. Qual que é a palavra profética que Deus deu para nós como igreja? O ano das portas. Então o que você tem que pedir para o Senhor, segundo Zacarias está ensinando? Pede portas abertas. Por que você ainda não pediu portas abertas? Está chegando o jejum, você vai ter um tempo também para dizer: Senhor, portas abertas sobre a minha vida. É isso que Zacarias está nos ensinando, o profeta está nos ensinando isso. Os servos podem vir se posicionar aqui, por gentileza, já estou encerrando. Você está debaixo de uma palavra profética. Milhares e milhares de testemunhos nós temos recebido de irmãos, têm falado: realmente é o ano das portas abertas. Essa palavra testifica no meu espírito: o Senhor tem aberto portas. O que eu estou te ensinando aqui nada mais é o que o profeta Zacarias está proclamando para a nação de Israel. Tenha discernimento do tempo que nós estamos vivendo. O tempo que você e eu vivemos é naquele tempo, com base nele, que você pede, que você ora. Olha aqui para mim, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. O profeta está dizendo: peça chuva no tempo da chuva. No tempo da casa cheia, peça por casa cheia. No tempo das portas abertas, peça por portas abertas. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Coloque-se de pé aonde você está. Quero te lembrar, não se esqueça, o Senhor enche a sua vida do que é da terra. Do que é da terra o Senhor faz o que, irmãos? Enche. Mas daquilo que é do céu, o que o Senhor faz? Transbordar. E o que foi roubado, o que o Senhor faz? Aleluia. Vamos pedir que essas portas se abram sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Nós vamos adorar ao Senhor. E enquanto nós adoramos e cantamos ao Senhor, os servos vão distribuir o pão e o cálice, e nós vamos participar da mesa do Senhor, juntos como igreja, declarando essas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Aí no seu lugar, adore ao Senhor, faça aí do seu lugar um lugar de adoração.
Diga palavras de amor ao Senhor, de gratidão.